Fala galera, tudo certo? Aqui é o professor Jean e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre características atômicas. Se vocês ainda não viram a última aula sobre modelos atômicos, voltem lá e deem uma olhadinha. Hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho nessas características dessas unidades fundamentais de constituição da matéria, que são os átomos. Ok? Então a gente vai falar de mais alguns tópicos relacionados. Vamos trazer um pouquinho de tabela periódica, falar um pouquinho de moléculas. E a gente vai sempre ir trabalhando esse conteúdo de forma integrada, beleza? Galera, então a gente relembra sempre, a gente volta aqui, a química é a ciência que estuda a matéria, tanto a sua constituição quanto transformações que ela passa por, e que a matéria é constituída por átomos. Então, estudar os átomos é fundamental para a química. A gente viu também na nossa última aula que se a gente pegar, por exemplo, o modelo de Rutherford, ele traz que os átomos são constituídos por partículas subatômicas. A gente vai ver mais para frente que existem modelos mais elaborados e que vão destrinchar ainda mais a estrutura desse átomo, mas o modelo de Rutherford é amplamente utilizado para compreender essa organização inicial do átomo, né, e os princípios básicos. A gente viu, por exemplo, que as principais partículas subatômicas que constituem o átomo, né, sem levar em conta os estudos quânticos, né, a gente compreende principalmente três partículas subatômicas: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons são partículas que são carregadas positivamente. Olha aí, ó, próton positivo, né? O P lembra positivo. Isso já ajuda já vocês a lembrarem aí que o próton vai ser sempre um maisinho, né? Ele vai ser sempre carregado positivamente. E eles vão estar presentes no núcleo atômico, compondo o núcleo atômico. Estudos adicionais lá de Chadwick mostraram que os prótons não estão sozinhos nos núcleos e que no núcleo dos átomos eu tenho também os nêutrons. Olha o nome, né? Nêutrons. O que vocês acham que os nêutrons são quanto à carga elétrica? Os nêutrons são partículas neutras, né? E eles compõem o núcleo atômico, então eles estão ali junto com os prótons. Eles são extremamente importantes porque eles ajudam a espaçar esses prótons e eles ajudam a dar mais estabilidade para esse núcleo. Por quê? Se eu tiver um monte de partícula positiva próximas umas das outras, sem ter nada aí nesse intermédio, por exemplo, os nêutrons, que são partículas neutras, eu ia ter uma forte repulsão eletrostática entre esses prótons, né? Porque cargas semelhantes se repelem, se afastam. E isso ia causar instabilidade no núcleo. Então é extremamente importante que existam os nêutrons. Ao redor desses prótons e desses nêutrons, a gente tem uma grande região que é, na verdade, a maior parte do átomo, né? Uh, a grande maior parte do átomo é constituída por eletrosfera, então é um grande vazio. É nessa eletrosfera que os elétrons estão presentes. Eles são discute inicialmente nesse modelo de Rutherford que os elétrons estão fazendo elipses então ao redor desse núcleo. A gente tem o modelo de Bohr que a gente vai ver para frente que fala sobre níveis eletrônicos e modelos mais atuais que envolvem realmente os modelos quânticos. A gente sabe que é uma nuvem eletrônica, então é uma região onde estatisticamente esses elétrons eles vão aparecer em determinados pontos, então eles vão estar ali dispersos nessa região em constante movimento. Os elétrons são partículas extremamente leves, carregadas negativamente, que estão presentes na eletrosfera, ou seja, ao redor, né, nessa parte mais externa desse átomo. A gente lembra que se a gente comparar, né, as três partículas, prótons e nêutrons apresentam uma massa maior e elétrons apresentam uma massa muito reduzida. Já quanto à carga, prótons apresentam carga positiva, elétrons cargas negativas e os nêutrons não apresentam carga, são partículas neutras, né? Mas a gente fala que a matéria toda é constituída por átomos. E como a matéria toda é tão diferente entre si? Por que, por exemplo, um metal como o cobre ou o alumínio apresenta um brilho característico, tem a característica de ser dúctil? Já materiais como, por exemplo, o enxofre e o carbono são mais opacos, né, muitos deles, ou dependendo da sua organização, podem ter um brilho característico, como a gente vê nos diamantes, e porque outros têm uma extrema versatilidade de construção e de modelamento, como por exemplo no caso do silício. Por que os diferentes materiais, né, os diferentes corpos que são constituídos por matéria, eles têm propriedades tão diferentes?
Se todos eles são feitos de átomos, por que eles são tão diferentes entre si? O que um átomo químico difere de outro átomo, de outro elemento? Ok? Então hoje a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essas diferenças entre os átomos, ok? Ok. Então vamos, para a gente entender as diferenças, a gente tem que entender primeiro as propriedades básicas. Então a gente sempre relembra, galera, que esse desenho ele está fora de escala, esse desenho padrão, né? De fato, o núcleo seria muito menor do que toda a eletrosfera, tá? Então, um tamanho muito reduzido comparado ao raio total do átomo. Quanto à massa, a gente sabe que a massa de um átomo, ou seja, a massa atômica, ela é determinada pela soma do número de prótons e nêutrons, que são as partículas subatômicas que efetivamente apresentam massa, ok? Já partículas como os elétrons, que estão presentes nessa eletrosfera, né? Então nessa parte mais externa, em constante movimento, os elétrons, que estão nessa parte mais externa aqui na eletrosfera, eles, apesar de possuírem uma carga negativa, se a gente for colocar essa carga na forma de uma carga relativa, a carga de um elétron, ela é exatamente o oposto da carga de um próton. Então a gente fala que o elétron tem uma carga menos 1, enquanto o próton tem uma carga mais 1. Quanto à massa, a massa de um elétron é cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um próton e de um nêutron. E a massa dos prótons e nêutrons é muito semelhante. Ok? Então, olha, essa figura é super interessante, porque ela mostra que, em termos de massa, nêutrons e prótons têm uma massa relativa muito semelhante, então a gente utiliza o número 1, né, para representar essa massa relativa, enquanto elétrons apresentam uma massa 1836 vezes menor, e quanto à carga, nêutrons não possuem carga, enquanto prótons possuem uma carga relativa de mais 1, e elétrons uma carga negativa, uma carga relativa de menos 1. Beleza? Já falamos isso, então a massa de um átomo é decorrente da soma da massa de seus prótons e seus nêutrons. Os elétrons, apesar de presentes e contribuírem grandemente quanto à carga, a gente vai ver o quanto eles são importantes, por exemplo, nas ligações químicas, eles basicamente possuem uma massa muito restrita que não contribui significativamente com a massa total do átomo. A gente fala de átomo e a gente fala de química, e ao longo do desenvolvimento da química, sempre, né, quando a química foi saindo dessa alquimia, que historicamente foi de onde a química veio, sempre a compreensão dos elementos químicos que estavam presentes na natureza era o grande objetivo da química. Hoje em dia a gente define isso como o estudo da matéria, né? Então é um pouco mais técnico, mas basicamente é o estudo da composição química do universo, né? Então tudo que está presente no universo, todos os elementos químicos que estão presentes são estudados pela química. E esse conceito do que é um elemento químico foi evoluindo ao longo do tempo junto com a química. Um grande químico, né, que é o irlandês Robert Boyle, lá no século XVII, ele conceituava, por exemplo, substância química, ou melhor falando, elemento químico, como qualquer substância química pura. O que ele considerava como substância química pura? Uma substância que não poderia sofrer decomposição. Ok? Então, se eu não tinha uma reação de decomposição para uma substância química, não fosse possível fazer isso, ela era uma substância química pura. Então, já existia, por exemplo, nessa época, a compreensão do estudo da decomposição da água. Então, quando você passa uma corrente elétrica por uma solução, né, que tem água e um pouquinho de algum sal, a gente tem a separação, então a decomposição da água, formando oxigênio e hidrogênio. Então ele conceituava essa água como uma substância composta e esse hidrogênio e esse oxigênio como substâncias puras, que eram basicamente a ideia do que era um elemento químico. A gente sabe hoje em dia, né, que na verdade esses não eram elementos químicos, eram sim substâncias simples, né, já que a gente libera isso na forma de O2 e H2 de modo geral. Então, hoje em dia, o conceito de elemento químico, né, para a própria ciência química em si, é que um elemento químico é um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número de prótons. Ok? Então, quando eu tenho um conjunto de átomos, não importa se um está aqui, um está na Alemanha ou um está no espaço, se eles apresentarem o mesmo número de prótons,
eles constituem o mesmo elemento químico. Aqui é a reação que eu falei para vocês, né, da decomposição da água. Então a gente tem, por exemplo, a quebra das moléculas de água, né? Então aqui a gente tem um suporte com moléculas de água. A gente sabe que a água tem essa estrutura molecular, então H2O, né? Então eu tenho dois hidrogênios marcados em branco e um oxigênio marcado em vermelho para cada molécula de água. Então parece essa figurinha do Mickey. E em nível macroscópico, quando eu vou e passo uma corrente por essa solução aquosa, né? A gente tem uma reação de decomposição. Lembre-se, estou fazendo. A gente já estudou reação química, né? Então a gente tem aqui reagentes e produtos. Então, como reagentes, eu tenho duas moléculas de água no estado líquido. Então, duas moléculas de água. A água é uma molécula que é basicamente uma substância composta. Por que ele é composta? Porque ela é formada por dois átomos diferentes. Então eu tenho H2, então dois hidrogênios, O, um oxigênio. Depois dessas duas moléculas de água passarem por um processo que a gente chama de eletrólise, ou seja, a quebra pela passagem de uma corrente elétrica, a gente tem a quebra delas e a formação dos produtos. Quais são os produtos? Duas moléculas de gás hidrogênio, H2. Então são duas moléculas formadas por dois hidrogênios unidos entre si. Então 2H2, estão vendo? Duas bolinhas brancas. E 1, né? Se eu não tenho nenhum número, representa que eu tenho 1 aqui na frente. O2, então uma molécula de oxigênio. Isso, obviamente, galera, para cada duas moléculas de água que foram quebradas. Nesse volume de água, eu tenho uma grande quantidade de moléculas de água, ok? Então, gigantesco número aí de moléculas de água, tá? Então, a gente vai ter essa reação ocorrendo, tendo como reagente, então, duas moléculas de água e como produto, duas moléculas de gás hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. Quando essa reação acontece, a gente vê como sinal dessa reação a formação de bolhas. A formação dessas bolhas indica a liberação de oxigênio, ok? Bem como de gás hidrogênio também, né? Aqui é interessante porque se a gente pensar no conceito de elemento químico, Boyle falaria, por exemplo, que aqui eu tenho uma substância composta na água, a água seria uma substância composta, e que H2 e O2 seriam substâncias puras, que também seriam para ele elementos químicos. Hoje em dia, para o conceito atual de elemento químico, H2 ainda é uma substância simples, mas não é um elemento químico, ok? Porque o elemento químico seria apenas hidrogênio e apenas oxigênio, ok? Então ele é formado por apenas por um exemplar daquele átomo. Como que eu represento os átomos, então? Qual que é a melhor maneira de representar quimicamente? Então, a química ela vai utilizar uma diversidade de símbolos e fórmulas para facilitar o estudo. Em vez de escrever carbono toda vez, eu tenho, por exemplo, um símbolo que representa o carbono. No caso do carbono, o símbolo para ele é a letra C. Essas palavras, de modo geral, vêm do latim, tá? Então, o símbolo vem com o início da palavra em latim. A gente dá uma sorte gigantesca porque o português é derivado do latim, né? E a gente tem, então, a gente fala que é uma língua latina moderna, né? O português. Então a gente tem muita correspondência entre as letras utilizadas para representar os diferentes átomos, né? Então as letras que são utilizadas como símbolo para os diferentes átomos e os nomes em português. A gente tem símbolos, átomos que são formados por símbolos que são representados por apenas uma letra maiúscula, como é o caso do carbono, e alguns que são formados por uma letra maiúscula e minúscula. Por exemplo, o sódio, o símbolo do sódio é Na, tá? Então, Na, o N maiúsculo e o A minúsculo. Esse N maiúsculo e esse A minúsculo representam o átomo sódio. Da onde que vem isso? Do latim natrium. Então, natrium representa sódio em latim, por isso que é Na. A gente tem, então, além do símbolo para representar o elemento, a gente tem alguns números que são extremamente importantes. Então, de modo geral, a gente vai ver esse símbolo desse elemento acompanhado de dois números importantes. Um deles, menor, né, em
escala é o número atômico. Então, o número atômico, que a gente pode representar como Z, número atômico, ou Z, é o número de prótons presentes no núcleo de um átomo. Aqui ele está marcado em verde, e a gente vê que o carbono, então, ele tem 6 prótons no seu núcleo. Além do Z, que é o número atômico, a gente tem o número de massa. O número de massa é representado pela letra A. O número de massa ele vai ser formado pela soma do número de prótons e o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o número de massa do carbono é 12. 12 é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Logo, se eu tenho o número de massa e o número atômico, eu consigo descobrir o número de prótons, o número de nêutrons e, caso esse meu átomo seja neutro, então quando a gente representa eles na sua forma neutra, eles vão ter o mesmo número de prótons e elétrons, porque prótons são cargas positivas, como a gente já viu, e elétrons representam cargas negativas. Então, em estado ativo, esses átomos vão estar neutros. Então, se eu não tenho nenhum símbolo positivo ou negativo sobre esse átomo, ele está neutro. Isso significa que ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Ok? Então, se eu falo para vocês que o carbono tem um número atômico 6 e um número de massa 12, isso me representa que ele tem 6 prótons. Como 6 prótons são 6 cargas positivas, para ficar neutro ele precisa ter 6 cargas negativas. Então ele também tem 6 elétrons. Então o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e, como eu sei que o número de massa dele é 12, ok? A gente relembra que a massa de um átomo é formada pela soma do número de prótons e o número de nêutrons. Se eu sei que ele tem 6 prótons e a massa é 12, 12 menos 6 sobra 6. Logo, o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 12 menos 6, ele tem também 6 nêutrons. Ok? Então a gente vê nessa expressão que a massa, escrita como A, número de massa, é igual ao número atômico, que é representado pelo número de prótons, né, ou Z, mais o número de nêutrons. Ok? Então a gente pode falar que o carbono tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, interessantes que mostram isso. Então, é exatamente a fórmula que eu falei para vocês. Olha, o carbono, C12,6. O carbono apresenta um número atômico 6, logo ele tem 6 prótons. Ele tem uma massa 12, então A é igual a 12, e logo ele tem 6 nêutrons, porque a massa é igual à soma do número de nêutrons e prótons. Então, se meu A é 12, 12 menos 6, sobra 6. Então, o carbono tem 6 nêutrons. Como ele é neutro, ele não tem nenhum índice aqui colocando um mais ou um menos sobre esse símbolo, então a gente fala que ele apresenta também 6 elétrons, porque ele vai ter o mesmo número de prótons e elétrons. O sódio que eu falei para vocês, ou natrium, né? Do latim natrium, mas o nome do elemento completo do elemento em português é sódio. Ele tem número atômico, que é o Z11, que é o que fica aqui embaixo. O número atômico 11 representa que ele tem 11 prótons. Como esse átomo está neutro, ele vai ter também 11 elétrons. Então, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Por isso que o número de prótons é igual e elétrons é igual entre si. A massa dele, que é o maior número, é 23. A massa de um átomo que está presente no núcleo dele é formada pela soma do número de nêutrons e o número de prótons. Logo, se eu tenho uma massa 23 e eu sei que ele tem 11 prótons, 23 menos 11, sobram 12 nêutrons. Ok? Agora aqui embaixo, olhem aí o cloro e tentem fazer as continhas, tá bom? Tentem fazer as continhas, comparem aí os valores para ver se vocês estão entendendo. Aqui do lado a gente tem, mas tentem vocês mesmos fazerem as continhas, peguem o papelzinho do lado e façam as contas para descobrir o número atômico, o número de massa,
o número de nêutrons, o número de prótons e o número de elétrons, ok? Como que eu descubro essas informações, né? Então, uma grande ferramenta utilizada pelos químicos, que eu tenho certeza que desde a primeira vez que vocês ouviram falar de química, vocês já identificaram ela, já viram ela várias vezes, desde o fundamental até no ensino médio e na faculdade, é a tabela periódica. Então, a tabela periódica é uma forma de classificar. Então, no final do século XIX, o número de elementos químicos conhecidos foi crescendo muito rapidamente. E esse número foi crescendo tão rapidamente que os químicos buscavam uma maneira de organizar esses elementos. E aí, depois de diversas pesquisas, um dos modelos de tabela periódica mais aceitos foi o de Mendeleev. A gente não vai discutir essa história aqui, mas ele é um russo que conseguiu classificar esses elementos químicos, né, que se conheciam na época, de acordo com as suas propriedades, e ele fez um trabalho tão primoroso que ele conseguiu classificar esses elementos em ordens lógicas, que apresentavam, por exemplo, propriedades como raio atômico, eletronegatividade, que a gente vai discutir ao longo das nossas aulas. Ele conseguiu ver que essas propriedades elas tinham um comportamento crescente ou decrescente, mas que tinha uma lógica entre os diferentes elementos. E isso permitiu a ele distribuir os elementos em uma sequência e criar uma tabela, que é chamada de tabela periódica. Essa tabela periódica ela vai sempre mostrar para a gente, né, de modo geral, assim, é muito comum que ela mostre o símbolo atômico do elemento. Então aqui, por exemplo, é o potássio. O símbolo atômico do potássio é K, maiúsculo, ok? O número atômico do elemento, que a gente viu lá como Z, que é 19, e a massa atômica média que a gente fala desse elemento, que aqui no caso é 39,09. Ok? Então temos a massa atômica do elemento, que é representada por A. Aqui a gente tem a representação de uma tabela periódica bem simplificada. Essa tabela periódica, então a gente sabe hoje que existem mais de 100 aí elementos químicos, né? Na verdade, é muito interessante essa previsão do Mendeleev, que a gente começa a observar, né? Então, desde que foram descobertos, a gente não tinha essa tabela completinha desde o começo. Então, ele conseguiu prever que alguns elementos químicos ainda seriam descobertos. Por quê? Porque ele organizou essa tabela de acordo com o número atômico, ou seja, o número de prótons presentes no núcleo desses átomos. A gente observa, por exemplo, aqui o hidrogênio. O hidrogênio tem o número atômico 1. Isso representa que o núcleo dele apresenta 1 próton. O hélio tem o número atômico 2. O lítio, 3. O berílio, 4. Se eu pego aqui o bromo, tem o número atômico 35. Isso representa que ele tem 35 prótons compondo o seu núcleo. Ok? E que se ele for neutro, ele também vai possuir 35 elétrons. Ok? A gente vai estudar essa organização lá para frente e as diferentes famílias, tá? Mas o importante é a gente entender basicamente a organização geral, tá? Então a tabela periódica ela é formada por períodos, que são as linhas horizontais, tá? E grupos ou famílias, que são as linhas verticais. Ok? Os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Ok? E a gente tem basicamente três classificações. Tá? A gente fala em elementos que são ditos de metais. São essa grande maioria aqui, incluindo esses elementos de transição, que a gente diz que são esses que estão aqui no meio. A gente tem os ametais ou não metais, que estão aqui. E a gente tem os semimetais ou metalóides, que são esses intermediários, ok? A gente vai falar bastante deles lá para frente. Agora eu quero que vocês olhem para a tabela periódica e consigam consultar as informações, tá? Então aqui, por exemplo, eu não tenho o número de massa. Eu estou vendo que eu tenho sempre o número atômico. O número atômico vai ser sempre um número inteiro. E o número de massa, eu vou ter um número quebrado, mas a gente pode arredondar para o número mais próximo, ok? Aqui é um outro exemplo de tabela periódica, tá? Vocês podem, inclusive, consultar essa para fazer os exercícios que a gente vai ter. Então, uma
tabela periódica em qualidade, tá? De qualidade, bem organizadinha. E a gente consegue ver aqui várias classificações. Então eu tenho o nome das diferentes famílias, tá? Vocês conseguem observar aqui em cima o nome das diferentes famílias, o estado que essas substâncias apresentam em temperatura ambiente, né? Em condições normais de temperatura e pressão. É interessante aqui, por exemplo, é interessante você observar o mercúrio, olha. O símbolo do mercúrio é o Hg, o número atômico 80 e a massa aqui embaixo, ó, 200,59. Acho que é isso, né? Ele é basicamente o único metal que é líquido à temperatura ambiente, tá? Isso é uma característica bem interessante, tá? Então a gente tem umas diferenças bem interessantes. A gente vê que tem algumas substâncias que são sintéticas, que são essas que estão marcadas em branco, como por exemplo o tecnésio e diversas dessas. A gente tem elementos que a gente fala de transição interna, que são as famílias do lantânio e do actínio que estão aqui. A gente tem vários elementos que são gasosos em temperatura ambiente. Aqui do lado a gente tem uma família muito interessante, que são os conhecidos gases nobres. Tá? Então a gente tem o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tá? Então a gente tem vários aí gases nobres. Tá bom? Aí a gente tem aqui os nomes das diferentes famílias. O importante para mim nesse momento é que vocês reconheçam a estrutura geral da tabela periódica e que consigam identificar as diferentes informações, tá? As principais delas, a gente vai dar um zoom aqui nessa partinha aqui, ó. Olhem aqui, ó. Nas famílias 5A e 6A. Se a gente olhar aqui, a gente tem então, olha, por exemplo, o átomo do nitrogênio, do oxigênio, do fósforo, do enxofre, do arsênio e do selênio. Como eu disse para vocês, essas famílias elas compartilham características em comum, ok? A gente tem aqui então os diferentes símbolos representando. Em cada um deles a gente tem um número atômico, 7, por exemplo, aqui no nitrogênio, e um número de massa, 14, aqui no caso do nitrogênio. Vamos pegar o oxigênio e olhar aqui do lado? Então, o oxigênio a gente olha que ele tem um número atômico 8 e um número de massa 15,9994. Esse número aqui, se a gente observar, ele aproximado, ele vai dar 16, né? Porque 15,999. Então a gente pode arredondar isso para 16. Então a gente fala que ele teria um número de massa aproximado 16 e um número de prótons 8. Se o número atômico é 8, representa que ele tem 8 prótons. Então eu vou olhar aqui nessa figurinha que representa o átomo de oxigênio, eu vou observar que aqui no núcleo eu tenho 8 prótons. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Junto com esses 8 prótons, eu tenho também 8 nêutrons, que estão marcados em azul. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêutrons. Como que eu sei que eu tenho 8 nêutrons? Bom, basicamente a minha massa é 16 e o meu número atômico é 8. 16 menos 8 me sobra 8. Como eu sei que quase que a totalidade da massa de um átomo é formada pelo número de nêutrons e de prótons, eu consigo saber que a diferença, 16 menos 8, é o número de nêutrons, ok? Então eu tenho 8 nêutrons no núcleo. Além disso, eu tenho elétrons ao redor desses prótons. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons ao redor. Esses elétrons que estão ao redor aqui nessa eletrosfera, eles estão tornando esse átomo como neutro. Então eu tenho 8 elétrons e 8 prótons, deixando esse átomo de oxigênio neutro. A gente vai ver lá para frente um conceito importante, que é o conceito de camada de valência. Tá? A camada de valência é a última camada presente em um átomo, tá? A camada mais externa, onde estão os elétrons que estão mais ávidos e mais disponíveis para participarem de uma ligação química. Então a gente vai observar que, por exemplo, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Tá? Então aí uma coisa interessante, por exemplo, ele está na família 6A. Todos os átomos que estão na família 6A têm 6 elétrons na camada de valência. A gente vai ver isso lá para frente. Então como que eu represento um elemento químico? Então aqui a gente vai pegar um elemento aleatório, então um elemento X.
De modo geral, geralmente abaixo, a gente vai incluir o número atômico desse elemento. O que é o número atômico? O número atômico é igual ao número de prótons. Então, é a quantidade de prótons que estão presentes no núcleo desse elemento. E eu tenho aqui sobre, com o símbolo A, o número de massa. O número de massa de um elemento é formado pelo número de prótons mais o número de nêutrons. Okay? Porque é isso que dá massa para o nosso elemento, para o nosso átomo. Além disso, a gente tem, quando a gente vai representar um átomo nas fórmulas químicas, quando a gente coloca um número à direita do átomo, então nesse local que está escrito atomicidade, é a quantidade de átomos que está presente naquela substância. Então isso é extremamente importante, tá? Então quando a gente vê H2O, por exemplo, né? Então a gente tem aqui a representação de H2O. Vou pegar aqui, ó. Se vocês lembram, ó, eu tenho H2O, H2O. É importante olhar isso e entender que eu tenho dois hidrogênios ligados a um oxigênio, ok? Então essa é uma relação muito importante, tá? Tenho dois hidrogênios ligados a um oxigênio. Então a atomicidade desse hidrogênio é 2 e aqui eu não tenho nada, mas é como se eu tivesse um, representando que eu tenho apenas um átomo envolvido nessa molécula, ok? Outra coisa que a gente vai ver que vai ser importante é a carga desse elemento, né, ou desse átomo aqui no caso. Então, sempre que eu representar, incluir um número superior à direita nesse símbolo desse átomo, eu estou indicando uma carga. Essa carga pode ser negativa ou positiva. Para isso, a gente precisa ter em mente o que a gente lá falou das partículas subatômicas. Então, a gente tem no átomo a constituição feita por nêutrons, prótons e elétrons. Quem tem carga desse daí? Elétrons e prótons, exatamente. Elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva, ok? Então, quando eu tiver um átomo e eu tiver algum número incluído com um menos aqui, vai me representar que esse átomo, no caso, ele ganhou, aqui no caso, ó, por exemplo, um elétron. Se eu tenho, por exemplo, um símbolo de mais, significa que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele perdeu uma carga negativa, logo a carga dele ficou positiva, tá? E sempre que eu tiver a perda ou ganho de um elétron ou mais elétrons, eu tenho o que eu chamo de um íon, que é um átomo que não está eletricamente neutro. Já vai ver isso, ok? Sempre que o número de prótons for exatamente igual ao número de elétrons, a gente tem um átomo eletricamente neutro. Então, se ele é neutro, eu consigo calcular exatamente o número de elétrons só sabendo o meu número atômico. Agora, se eu tenho alguma carga, eu tenho que considerar isso para calcular o meu número de elétrons, beleza? Aqui um exemplo um pouquinho mais claro sobre átomos, nêutrons e íons. Então, quando um átomo está eletricamente neutro, ele possui prótons e elétrons em igual número. Como eu sei o número de prótons do meu átomo, vem do número atômico. Então, eu consigo consultar isso na tabela periódica, eu vejo o número atômico. Se ele não tiver nenhum número superior à direita com uma carga, né, positiva ou negativa, eu sei que ele vai ter o mesmo número de elétrons e prótons, porque ele é neutro. Quando nesse meu átomo eu tenho ou algum número ou um símbolo positivo ou negativo superior à direita, como aqui no caso do cloro, que eu tenho esse menos aqui, ó, superior à direita nesse cloro, então Cl, né, o C maiúsculo e L minúsculo é o símbolo do cloro. O cloro tem um número atômico 17, lembrando que ele tem 17 prótons, e um número de massa 37. Se o número de massa é 37 e o número de prótons é 17, eu faço 37 menos 17 e descubro o meu número de nêutrons. Então eu tenho 17 prótons e 20 nêutrons, ok? É isso que constitui a massa do meu átomo. Se ele é eletricamente neutro, olha, ele não tem nenhum símbolo aqui superior à direita, quer dizer que ele também tem o mesmo número de elétrons que ele tem de nêutrons, que ele tem de prótons, me desculpem.
Então, se ele tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons, ok? Quando esse átomo ele sofre algum processo de oxirredução, que a gente fala, ou ele vai estar envolvido em algum tipo de ligação química, ele pode ganhar um elétron, por exemplo. Quando ele ganha um elétron, eu não tenho nenhuma alteração no núcleo. Por quê? Porque os elétrons estão na eletrosfera. Então não altera núcleo, não altera massa, não altera número atômico, não altera nada. Ele apenas vai alterar a sua carga. Como eu represento isso? Eu coloco um símbolo de menos superior à direita. Isso representa que ele ganhou aqui no caso um elétron, porque eu coloquei só o menos. Se eu tivesse colocado menos 2, representaria que ele tinha ganhado 2 elétrons. Como só tem o menos, representa que ele ganhou um elétron, recebeu um elétron. Logo, esse cloro, agora se eu perguntar para vocês, qual é o número de nêutrons, prótons e elétrons dele? Então eu olho aqui que ele tem 17 prótons, por quê? Porque o número atômico é 17. Aí eu pego o meu número de massa, que é 37, menos 17, sobra o número de nêutrons. Então 37 menos 17 dá 20, eu tenho 20 nêutrons. Eu teria originalmente 17 elétrons, né? Porque eu tenho 17 prótons, seriam 17 elétrons. Como eu tenho o símbolo de menos, representa que ele ganhou um elétron. Então 17 mais 1, 18 elétrons. Ok? Então ele tem uma carga negativa a mais. Por isso que eu tenho esse símbolozinho negativo aqui. Ok? Esses são os íons, então. Íons são espécies químicas que possuem número de prótons diferente do número de elétrons. Ok? Quando um átomo ganhou elétrons, a gente fala que ele é um ânion. Ele está carregado negativamente. Ele ganhou elétrons. Quando um átomo perdeu elétrons, então uma forma química perdeu elétrons, a gente fala que ele é um cátion. Quando ele perde um elétron, a gente precisa lembrar que o elétron tem uma carga negativa, então eu tirei uma carga negativa, o que sobrou é positivo. Então ele é um cátion. Ok? Então, importante definição, galera, do que são íons, beleza? Então, ânion é um tipo de íon, ok? Uma entidade química que recebe elétrons e fica carregado negativamente. Exemplos, olha, N-3, Cl-, F-1, O-2, ok? São todas formas químicas que receberam elétrons, ok? Sempre que eu colocar esse símbolozinho aqui, representa que ele recebeu o elétron. Aqui no caso, olha, o cloro, Cl-, F-1. É a mesma coisa, tá? Porque se eu só colocar menos ou colocar menos 1, é basicamente a mesma coisa, ok? Esse menos aqui representa também que ele ganhou um elétron, ok? Já o cátion é uma entidade química, então, que representa um átomo que perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele perdeu cargas negativas. Logo, sobram-me cargas positivas. Ele fica com excesso de cargas positivas. Por quê? Ele perdeu cargas negativas. Aqui a gente tem exemplos, por exemplo, do alumínio, do sódio, do magnésio e do chumbo, que são todos cátions, ok? Então, cátion alumínio, cátion sódio, cátion magnésio, cátion chumbo, ok? Então, como que a gente lembra disso, galera? Vocês podem utilizar vários mecanismos, tá? Então, vocês vão estar estudando aí, mas um macete que eu utilizava era cátion tem mais letra. Então, cátion tem mais letra, o símbolozinho é um mais. Como o símbolozinho é um mais, significa que ele perdeu elétrons, porque a carga está positiva. Já o ânion tem menos letras, então o símbolozinho é um menos. Se o símbolozinho é um menos, significa que ele tem bastante elétron, porque o elétron tem carga negativa. Ok? Então quer dizer que ele recebeu elétrons. Beleza? Aqui uma outra representação bem interessante, galera. A gente vai trabalhar bastante com essas fórmulas estruturais que a gente fala, que são as fórmulas estruturais de Lewis, quando a gente for trabalhar com esse conceito que eu já falei para vocês de camada de valência, né? Então aqui a gente tem a representação de um ânion e de um cátion. Aqui a gente tem o cloro no seu estado neutro, à esquerda, ok? Então o cloro no seu estado neutro. E aqui a gente tem esse cloro ganhando um elétron. Quando ele ganha um elétron, se vocês observarem, a camada de valência dele tinha 7 elétrons. Olha, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. A gente vai ver lá para frente que todo átomo precisa ter, todo átomo não, mas a maioria dos átomos precisa ter 8 elétrons na camada de valência para ficar estável, tá? Isso é uma maneira mais didática de conseguir entender como ocorrem as ligações químicas. Para ele poder ficar estável, então ele ganhou um elétron. Então eu tenho um Cl menos, e agora ele tem 8 elétrons na camada de valência. Ele é então um ânion, porque é uma espécie iônica que ganhou um elétron, então está carregado negativamente. Como ele está carregado negativamente, se eu submeter ele a um campo elétrico em que eu tenha um cátodo e um ânodo, ele vai ser atraído pelo cátodo, que é onde eu tenho cargas positivas. Ok? Já um cátion, um cátion, ele é uma espécie iônica que perdeu um elétron. Perdeu um elétron. Como assim ele perdeu um elétron? Então, se eu olhar aqui, né, a representação desse sódio, o sódio ele apresenta no seu núcleo 11 prótons e, logicamente, ele possui, então, 11 elétrons no seu estado neutro. Quando eu distribuo esses 11 elétrons, eu vou ver que eu tenho apenas um elétron restando aqui sozinho na camada de valência. Então, para que ele fique estável, ele acaba perdendo um elétron e a perca desse elétron faz com que ele fique carregado positivamente. Então, esse sódio forma um cátion sódio. Ok? Esse cátion sódio, ou Na+, é uma espécie iônica que perdeu um elétron. Ele é carregado positivamente e se eu submeter ele a um campo elétrico, ele vai correr em direção ao polo negativo, ou seja, o ânodo. Ok? Ok. Galera, compreender essa estrutura atômica é fundamental para entender o conceito de ligação química. Por exemplo, a gente não falou aqui que o sódio, para ficar estável, ele precisa perder um elétron e o cloro, para ficar estável, precisa ganhar um elétron. Então, eles conseguem ficar amiguinhos e um se liga ao outro, formando o que a gente chama de ligação iônica, que a gente vai ver lá para frente. Então, olhem aqui, ó, eu tinha apenas um elétron na camada de valência e aqui eu tenho 7. Para ficar estável, eles precisam ter 8. Né, na última camada de valência. Então o sódio doa esse elétron dele para o cloro. Quando ele doa esse elétron, essa camada acaba e ele fica com 8, que é o que ele tinha na camada anterior. E o cloro, por sua vez, recebe esse elétron e fica também com 8. Fica todo mundo feliz e eles formam um sal, que é o cloreto de sódio, ou NaCl. Um aglomerado iônico, né? Okay? Um composto iônico. A gente já falou do sódio, agora vamos falar do carbono. Então, só para ter mais um exemplo, olha aí o carbono, olha a representação dele. Ele tem o número atômico 6 e o número de massa 12. Estão vendo? É 12,0107. Eu posso utilizar 12. Isso representa que ele tem 6 prótons no seu núcleo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 prótons e a massa dele é 12, então 12 menos 6 sobra 6. 6 é o número de nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Se ele é um átomo neutro, tá vendo que ele não tem carga nenhuma aqui em cima, ó, nessa parte superior. Então quer dizer que se ele tem 6 prótons, ele também vai ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Porque ele é neutro. Ok? Aqui a gente tem outro exemplo interessante, por exemplo, do cálcio, tá? Então, comparando o átomo neutro de cálcio e um íon. A gente vê que o átomo de cálcio, então, ele tem, independente de ser um íon ou de ser um átomo neutro, ele sempre vai ter o mesmo número atômico, o mesmo número de massa, tá? Então, o fato dele ser um íon representa uma mudança na eletrosfera, mas o núcleo continua idêntico. Então, o número atômico do átomo neutro e do íon é 20. O número de massa do átomo neutro e do íon é 40. Logo, meu Z é 20 e meu A é 40. Tanto para o íon quanto para o átomo neutro. Então, minha massa é 40. Meu número atômico, que eu represento por Z, é 20 para os dois. Se meu número atômico é 20, meu número de prótons também é 20. Ok? E se minha massa é 40 e meu número de prótons é 20, 40 menos 20 sobra 20 nêutrons. Então, meu número é 20 nêutrons
tanto no íon quanto no átomo neutro, tá? Tanto no íon aqui quanto no átomo neutro. O que vai mudar é o número de elétrons. Então, no íon só muda o número de elétrons. Como é um Ca2+, representa que ele tem uma alteração aqui em 2 unidades. Tá vendo que a carga aqui é positiva? Se a carga é positiva, representa que ele perdeu elétrons. Então, ele tem menos 2 elétrons do que o átomo neutro. Por quê? Lembra que o elétron tem carga negativa, ok? Ele tem 2 elétrons a menos, logo ele tem 2 cargas positivas a mais. Por quê? Saíram cargas negativas. Pensem que é um equilíbrio, né, galera? Esse átomo quando ele está neutro. Ok? Aqui é outro tópico importante, galera. Quando a gente fala de estrutura atômica, né? Esse é um conceito muito importante, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala lá no modelo de Dalton, né, para átomos, então ele ponderava que nunca ocorria alterações na estrutura dos átomos, né? E a gente sabe hoje em dia que existem, mesmo na natureza, formas diferentes de átomos para um mesmo elemento, tá? Então, o hidrogênio ou o carbono, ele pode existir na natureza em formas diferentes. Embora ele possua o mesmo número de prótons, ele tem números diferentes de massa, por exemplo. Ok? Por quê? Porque o número de nêutrons pode ser diferente. Então, o número atômico é igual, mas o número de nêutrons pode ser diferente. Então, isso é interessante, que é um conceito que mostra para gente que o modelo de Dalton tinha assim, falhas, né? Então, ele conceituava que os átomos de um mesmo elemento eram todos iguais. A gente sabe hoje que isótopos são átomos de um mesmo elemento, mas que não são exatamente iguais, tá? Aqui a gente tem vários termos que representam o que a gente chama de semelhanças atômicas. Então a gente tem aqui um termo que vem do grego muito importante, que é o termo iso. Vocês sabem o que representa iso? Iso quer dizer igual, tá? Iso quer dizer igual. Sempre que eu tiver iso em qualquer coisa da biologia, pensem em utilizar um termo para igual. Geralmente igual entre si, ok? Para duas coisas. Isótopos indica que eles têm o mesmo número de prótons, por isso que é topos, tá? Por isso que tem esse pos, porque são dois átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mas que são diferentes em alguma característica. A gente tem também os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. A gente já vai ver o que representa cada um desses tipos de semelhanças atômicas. Os isótopos são os mais importantes, tá? São os que a gente vai realmente enfocar aqui, porque são importantes para vários aspectos da química e mesmo da biologia. Então, isótopos são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. Então, eles são átomos do mesmo elemento, porque eles apresentam o mesmo número atômico. Isso quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons, tá? Então, eles são o mesmo elemento químico, têm o mesmo número de prótons, só que têm números de massa diferentes. Se eles têm o mesmo número de prótons, mas o número de massa é diferente, isso representa que eles têm números de nêutrons diferentes, ok? E é isso que faz com que eles tenham esse número, número de massa diferente, ok? O que é interessante? Então, isso existe naturalmente, tá? Então, na natureza, os átomos existem em diferentes formas. A gente tem usualmente uma forma mais abundante, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o hidrogênio, né? A gente tem uma forma que corresponde a 99,99% de todo o hidrogênio presente na natureza, que é a forma que possui massa 1, número atômico 1. E aí a gente tem formas que tem, por exemplo, número atômico 1, então tem um próton, mais que tem uma massa 2. E tem uma forma chamada trítio, que tem número atômico 1 mais uma massa 3. Então a gente fala que é um hidrogênio pesado.
isso existe para os mais diferentes elementos. Então, isso é comum também no nitrogênio, a gente tem o nitrogênio pesado, no oxigênio. Então, vários elementos da natureza, eles existem em diferentes formas. Se a gente observar todos eles, então a gente olha aqui o hidrogênio, olha o lítio, o oxigênio, pegar o magnésio aqui, por exemplo, olha, eles têm exatamente o mesmo número atômico, olha. O número atômico do magnésio é sempre 12. Só que o número de massa varia de 24 a 26. Quer dizer que o número de nêutrons entre essas diferentes formas de magnésio é diferente. Por isso que a massa acaba sendo diferente. Mas está vendo que todos são átomos de magnésio. A gente fala que eles são, então, isótopos. Ou seja, eles têm o mesmo número de prótons, mas números de massa diferentes. Ok? Beleza? Alguns átomos não têm isótopos. Ok? Então, 100% dos átomos presentes na natureza daquele elemento químico, eles têm exatamente o mesmo número de prótons e o mesmo número de massa. Beleza? Isso é importante, por exemplo, no caso do carbono, galera, que a gente fala de carbono 14. Já ouviram falar isso? De datação relativa. Então a gente consegue fazer, por exemplo, a datação de uma rocha ou de um fóssil para saber de quantos milhares de anos a gente está falando aí de quando aquele material foi formado. A gente tem, então, uma dosagem de uma forma isotópica do carbono, que é o carbono 14. Então, como esse composto tem um decaimento ao longo do tempo, a gente consegue datar em quanto tempo aquele material está ali depositado. Beleza? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Dessas semelhanças atômicas. Então, a gente tem os isótopos. Então, são átomos com o mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Um exemplo muito interessante é o do hidrogênio. Então, a grande maior parte do hidrogênio na natureza está na forma de prótil, ou seja, tem um número de massa e um número atômico. Uma parte pequena está na forma de deutério, ou seja, um número atômico, ou seja, um próton no núcleo e um número de massa igual a 2. E uma mísera quantidade está na forma de trítio, que apesar de ter um número atômico 1, tem número de massa 3. Ok? Existem outras classificações, como a gente já falei para vocês, de semelhanças atômicas, mas que são menos importantes na química, tá? Mas a gente vai dar alguns exemplos aqui. Então a gente tem os isóbaros. Baros dá a ideia de massa, tá? Então isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, mas que possuem o mesmo número de massa. A gente tem aqui, por exemplo, o cálcio e o argônio. Tá? Então, apesar de terem números atômicos diferentes, porque são compostos químicos diferentes, então eles têm número de prótons diferentes, eles têm o mesmo número de massa, tá? Ó, 40 e 40, tanto para o cálcio quanto para o argônio. Temos também os isótonos. Então, isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de nêutrons. Vocês olham nessa figura, será que tem exatamente o mesmo número de nêutrons? Vocês conseguem fazer uma continha aí para descobrir o número de nêutrons de uma forma atômica? Como que eu descubro o número de nêutrons? Lembram? Eu pego o número de massa e subtraio dele o meu número atômico. Então, 19 menos 9 dá 10 nêutrons. E aqui no neônio, aqui era no flúor, aqui no neônio, eu tenho 20 de número de massa e 10 de número atômico. Então, 20 menos 10, 10 nêutrons. Logo, são isótonos. Beleza? E eu tenho átomos que são isoeletrônicos. Então, são átomos ou íons com o mesmo número de elétrons. Aqui é interessante, galera. E mais do que fazer essa classificação, é uma demonstração assim de que vocês entenderam o conceito, tá? Então, eu peço que vocês tentem entender aí, façam as continhas para entender quantos prótons, quantos elétrons, tá? E quantos nêutrons eu tenho em cada um desses átomos. Se eu pego esse nitrogênio, olha, ele tem um número atômico 7 e ele é um N-3, ou 3-.
Então, se ele tem 7, ele tem 7 prótons e na forma neutra teria 7 elétrons. Como ele é 3 menos, significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, 7 mais 3, 10 elétrons. Se eu pegar aqui, por exemplo, o oxigênio ele tem um número atômico 8. Isso representa que ele tem 8 prótons. Em seu estado neutro, ele teria também 8 elétrons. Como é um O2-, quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Logo, ele tem 10 elétrons. Se eu venho para a outra extremidade, aqui eu tenho sódio. Esse sódio ele tem um número atômico 11 e é um sódio mais, Na+. Então, ele está na forma de um cátion. Se é um Na+, representa que ele perdeu um elétron, porque a carga ficou positiva. Ok? Então, ele perdeu uma carga negativa. Se ele tinha 11 elétrons originalmente, agora ele tem 10 elétrons. Beleza? Façam todos, comparem, façam diferentes. Vamos exercitar, beleza, galera? E agora, galera, já partindo para a etapa mais final da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis de trabalho da química, tá? Então, sempre integrando e buscando a gente tentar construir esse conhecimento da química de maneira mais integrada, a gente já vem falando disso, que a química atua em diferentes níveis de trabalho. Então, eu tenho a química ocorrendo macroscopicamente, por exemplo, quando eu olho um copo d'água, ou mesmo quando eu falo de uma reação, quando eu vejo um portão de ferro enferrujado, estou vendo uma reação química a nível macroscópico. Eu tenho a química a nível microscópico, ok? Quando eu consigo considerar a existência das moléculas e a interação entre essas moléculas e átomos e diferentes componentes químicos a nível microscópico. E muitas vezes eu não consigo observar esse nível microscópico. Tá? Que aqui, por exemplo, eu coloquei em cores, né? Mas a gente sabe que não são em cores, não tem esse desenho bonitinho. Isso é só uma representação. Eu utilizo, então, na química, grandemente as representações. Então, eu utilizo fórmulas e símbolos para fazer as representações das reações químicas, das substâncias e dos átomos. Okay? Então, é importante a gente compreender como são feitas essas representações e ter isso muito bem fixado na nossa cabeça. Tá? Então, é isso que a gente vai ver agora nesse segundo pedacinho da aula. Então, a química, a gente sabe, né, só reforçando, utiliza símbolos dos mais diversos para representar os diferentes elementos químicos. A gente tem atualmente mais de 100 elementos químicos e cada um deles tem um nome e um símbolo diferente. Então, os símbolos nunca se repetem, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos de símbolos de elementos químicos. O que a gente lembra que é importante é que os símbolos são formados por uma ou duas letras, ok? Quando é formado por uma única letra, essa letra é maiúscula. Quando é formado por duas letras, como no caso do bromo aqui, a primeira letra é maiúscula e a segunda minúscula, ok? Então, sempre o primeiro é uma letra maiúscula, o segundo é uma letra minúscula. Sempre apenas uma ou duas letras, tá? A gente tem vários exemplos aqui, olha, interessantes, que a gente não falou ainda, por exemplo, o ferro é Fe, o enxofre, que é super importante, e está presente também em moléculas biológicas importantes, tá? Como as proteínas. Ele tem então o símbolo S, vem de sulfur do latim. O mercúrio tem o símbolo Hg, o magnésio é Mg, a prata, símbolo Ag, vem de argentum. E a gente tem vários aí elementos químicos, né? E os seus respectivos símbolos. Na maioria das vezes, né, a gente não tem esses átomos na forma isolada, tá bom? Então eu represento o elemento químico apenas pelo símbolo, né, com o átomo na forma isolada. Mas as substâncias presentes na natureza, de forma geral, eles estão presentes na forma de combinações de diferentes átomos, tá? Então a gente tem uma infinidade de substâncias puras e compostas, tá? Que vão estar presentes na natureza e que vão ser extremamente relevantes, tá? Então aqui a gente tem de um lado a representação de elementos químicos e do outro lado a representação de substâncias, tá? Sempre uma substância eu vou ter
os símbolos dos elementos químicos e os índices de atomicidade. Eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar um aqui, ó, a molécula da água. Vamos pegar aqui. Então eu tenho H do hidrogênio, um 2 que indica que eu tenho 2 hidrogênios e um O que representa o oxigênio. Então eu tenho 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Vamos pegar a amônia aqui, NH3, olha. Eu tenho um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, NH3, ok? Amônia. Então, esse númerozinho que fica embaixo eu chamo de índice de atomicidade. Significa quantos átomos eu tenho ligados, né, presentes nessa molécula, ok? Aqui eu tenho, por exemplo, a estrutura do ozônio. O ozônio é O3. É ele que forma a camada protetora, né, da crosta terrestre. Vamos ver uma outra molécula aqui, olha, o dióxido de carbono. Então sabe que o dióxido de carbono é um dos principais gases contribuintes do efeito estufa, mas que também é extremamente importante para manter a temperatura da Terra, quando não em excesso, e que tem uma relevada importância biológica, tanto na fotossíntese quanto na respiração. Como que a gente representa, então? Qual que é a fórmula química para representar o dióxido de carbono? CO2. Tá? Então, é uma substância química inorgânica do grupo dos óxidos. E ele é formado, então, por um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, por meio de ligações duplas. A gente vai falar disso. Então, eu tenho um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. E aí eu tenho várias formas de representar a mesma coisa. Todas essas são representações do dióxido, então dióxido de carbono, ok? E aí a gente precisa treinar e identificar isso, ok? Então a gente vai aqui tentar fazer um exercício para que a gente possa automatizar isso, tá? E conseguir fazer isso de maneira bem simples e bem prática. Então a gente vê que temos as representações de substâncias simples constituídas por um único elemento. A gente tem aqui, por exemplo, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, o ozônio, o gás nitrogênio, tá? E o gás de enxofre. E eles são representados, por exemplo, aqui, 2 átomos de hidrogênio ligados entre si, 8 átomos de enxofre ligados entre si, e aqui a gente tem substâncias compostas, tá? Então, desde estruturas mais elaboradas, como por exemplo ácido fosfórico, amônia, dióxido de carbono e água, tá bom? Para a gente treinar isso, então lembrem que eu falei para vocês, por exemplo, aqui no caso do NH3, ó, eu tenho um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, tá? Para a gente treinar isso, vou passar um exercício para vocês. E aí eu vou disponibilizar um espaço para que vocês possam fazer e me enviar esse exercício, beleza? Então, o que a gente vai fazer um pouquinho para treinar essa escrita química, tá bom? Então, eu vou pedir nesse exercício que vocês consultem a tabela periódica. Vocês podem consultar essa que a gente tem aqui e apresentou anteriormente no nosso slide mesmo, tá bom? Ou no material de leitura ou outra tabela periódica que vocês tenham aí. E eu peço que vocês olhem as representações de moléculas que eu vou colocar para vocês aqui na frente agora e escrevam as fórmulas químicas completinhas, tá? Indicando os símbolos dos elementos químicos e os índices de atomicidade certinho, tá? Quando vocês puderem, né, eu quero que vocês tentem indicar se são substâncias simples ou compostas e, se vocês conseguirem, tentem buscar qual é o nome destas substâncias, tá? É todo um exercício para que vocês possam ir se ambientando com essa nomenclatura química, tá? E esses exercícios. Aqui a gente tem então esse exemplo do exercício. Então a gente tem um modelo de bolas maciças e cores, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, em cinza hidrogênio, em vermelho oxigênio, em azul nitrogênio, em preto carbono, bromo e enxofre em amarelo. E aí eu quero que vocês olhem essas diferentes moléculas, tá? É interessante até para vocês verem como está a representação, que dá uma ideia, por exemplo, se essa molécula é um gás, se ela é líquida ou se ela é sólida, isso é bem interessante, tá? É até uma questão de cor que a gente tem indicado, né? De maneira indireta, tá?
E aí eu quero que vocês então indiquem para cada um desses exemplos de substâncias qual é a fórmula química para essa substância, tá bom? Eu vou disponibilizar um espaço para vocês para fazerem isso. Sabem que eu estou sempre disponível, qualquer dúvida me mandem, ok? Tamo junto. Abraço, galera. Até mais. Valeu!